Olha, é demais, é demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós nunca tivemos um STF que trabalhou com tanto afinco pelo Brasil. Nós nunca tivemos um STF que teve tanta vontade de atender a população brasileira. É impressionante. Eu estou realmente impressionada. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles aprovaram de ontem para hoje? Olha, está bem interessante. Ó. Primeiro lugar, eu estou replicando aqui a matéria do J.info, e o STF declarou constitucional a apreensão de passaporte de CNH de devedores. Olha, eu vou ler o texto aqui da matéria para vocês, aumentar um cadinho mais. Olha só que belezura. Os ministros do STF entenderam ser constitucionais dispositivos do Código de Processo Civil que permitem aos magistrados determinar medidas atípicas para o cumprimento de ordem judicial. Entre os exemplos de determinações judiciais não convencionais, vão gravando aí, que vêm sendo aplicadas pelos magistrados brasileiros, estão a apreensão de passaporte, carteira de motorista de devedores, além da proibição de participação em concursos públicos e licitações. A discussão ocorreu, sobre a ADI 5.941. O julgamento foi finalizado ontem, dia 9. E aí, na defesa, o relator, que foi o ministro Luiz Fux, ele disse o seguinte, olha, tem que ter poderes e criatividade. Por exemplo, no caso do faraó dos bitcoins, que deu calote e quis ir embora do país, seria lícito apreender o passaporte dele? O que acha o ministro Alexandre? E o ministro Alexandre imediatamente disse, totalmente lícito. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, eu também acharia totalmente lícito no caso de um criminoso. Ocorre que, desde algum tempo, você falar tem se tornado crime em certas cortes do país. E aí a gente tem que parar para se perguntar, será que esses criminosos também vão correr o risco de terem seus passaportes e suas CNHs confiscadas? Esses criminosos com muitas aspas? Este é o ponto. Vocês estão vendo para onde está indo o Brasil. O julgamento se deu por 10-1, a maioria acompanhou o raciocínio do relator, o ministro abriu o seu voto, explicando que sua decisão se norteia pelo texto do normativo e não pelos casos concretos. Claro, lógico, óbvio. Eu queria fazer uma pergunta para esses cidadãos. Já correram para confiscar a CNH do Paulo Lema e seus sócios, donos das lojas americanas? E a Ambev, que também está perigando por aí, cheia de dívida. Os passaportes dos donos da Ambev também já foram confiscados? E do Lula? Está com passaporte confiscado já a CNH também? Não, porque devedor é devedor. Ou só será devedor quem a tal corte declarar que é devedor. Sem o menor apreço pelo ordenamento jurídico, por tudo que é digno, certo, que rege a lei e a Constituição Federal do país. É só uma pergunta, eu estou em dúvida, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma cidadã, assim, muito aplicada e muito decidida a estar dentro da lei. Eu só queria entender a lei, porque de uns tempos para cá está meio difícil. Tudo que eu aprendi, eu tive que desaprender, e agora, para tentar entender, tem que se ter uma ressonância magnética da cabeça de magistrados, que, escandalosamente, estão fazendo leis, o que, pela Constituição Federal, não é permitido. Quem faz lei é legislativo. Então, assim, para mim, está bem difícil, tentar entender onde que eu estou pecando, onde que eu estou errando e onde que eu posso incorrer em crime, Tá difícil, tá bem difícil. Eu só sei que Paulo Leman continua com seu passaporte, com as suas CNHs, e ele já avisou hoje, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio, ele já avisou hoje, as lojas americanas já avisaram que não vão pagar os aluguéis dos shoppings. Olha, as americanas começaram a notificar os shoppings onde tem lojas físicas que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido da recuperação judicial em 19 de janeiro não serão pagos por conta do efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial. Ou seja, eles não vão pagar mais nada.
Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação varejista entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve 11 milhões aos shoppings por diversas regiões do país por conta de aluguéis atrasados. Atrasa seu aluguel 3 meses para você ver o que você ganha. Atrase você o seu aluguel 3